o tempo do selamento, o atraso, a demora e o cumprimento. O selamento é um ato de Deus para que se saiba quem são os verdadeiros filhos de Deus. O selamento é o ato de viver a justiça de Cristo nas vidas dos filhos do Senhor. E o clímax do selamento final tem a ver com o sábado, que é o selo de Deus e o caráter de Cristo em nós. Muitos pregam sobre a justiça de Cristo, mas pelas suas atitudes e pelo seu caráter explosivo, não manifestam essa justiça de Cristo. Nesta imagem temos uma exemplificação de 4 anjos que estão a reter os 4 ventos. Vamos ao livro de Apocalipse, capítulo 7, e entre o versículo 1 e 4. E depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra. E o que é que estavam fazendo estes anjos? Estavam retendo os 4 ventos da terra. Estavam a reter a destruição, para que as 7 últimas pragas ainda não caíssem e não viesse ainda a destruição final de Babilónia. Para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Sabemos que ventos em profecia significam guerras. Versículo 2. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selados nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos selados, e eram 144.000 selados de todas as tribos dos filhos de Israel. Estes selados são aqueles que realmente querem unicamente seguir a Deus e não seguirem os homens. São aqueles que não querem o aplauso do mundo e a sua aprovação. São aqueles que realmente desejam servir ao Senhor. Aqui vemos que os ventos iriam ser desatados porque já deveriam estar selados os filhos de Deus. E quando os filhos de Deus são selados, os 4 ventos deixam de ser retidos pelos 4 anjos e vem então a destruição final com a queda das 7 últimas pragas. Nós sabemos que estes 4 ventos ainda são retidos por estes anjos. E porquê, meus irmãos? Porque o povo de Deus ainda não se encontra selado. E por isso Jesus manda que esses anjos ainda segurem esses 4 ventos até que o povo de Deus seja selado. Em Apocalipse, no capítulo 7, temos o atraso deste selamento. Certamente que o povo de Deus já deveria estar selado. Este texto mostra-nos que há uma demora neste cumprimento. E qual é a causa de ainda não estarem selados? Porque ainda não estão vivendo a justiça plena de Cristo nas suas vidas. Mas vamos ver mais pormenores sobre o porquê desta demora. E vamos constatar que até ao dia de hoje, esta causa tem detido o selamento. E por isso também têm surgido falsos adventistas, conventos de doutrinas e várias coisas que vamos também estudar. O selamento de Apocalipse 7 é muito semelhante ao selamento de Ezequiel. Vamos ao livro de Ezequiel, capítulo 9, e vamos ler entre os versículos 1 e 8. Então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo: fazei chegar aos intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. Quem são estes intendentes que chegam à cidade de Jerusalém para destruir? E como se aplica esta profecia para o nosso tempo? Versículo 2. E eis que vinham 6 homens a caminho da porta superior, que olha para o norte, e cada um com a sua arma destruidora na mão. E entre eles um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cintura, e entraram e se puseram junto ao altar de bronze. E a glória de Deus, do Deus de Israel, se levantou de sobre o querubim, sobre o qual estava, indo até à entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cintura. E disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens
que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E aos outros disse ele, ouvindo eu, passai pela cidade após ele, e feri, não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos, jovens, virgens, meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis, e começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. E disse-lhes, contaminai a casa e enchei os átrios de mortos. Saí, e saíram, e feriram na cidade. Sucedeu, pois, que, havendo-os ferido, e ficando eu sozinho, caí sobre a minha face e clamei e disse, Ah, Senhor Deus, dar-se-á caso que destruas todo o restante de Israel, derramando a tua indignação sobre Jerusalém? Esta passagem é tremenda, meus irmãos, mas vamos fazer uma análise rápida deste lamento. Então, são 6 homens que aqui são mencionados como sendo intendentes e trazem nas suas mãos armas destruidoras. E lhes é dada a ordem para passar pelo meio da cidade de Jerusalém, e a um destes homens é-lhe dada a ordem para assinalar aqueles que gemem e choram por causa das abominações que se fazem no meio deles. Ou seja, que sejam assinalados todos aqueles que não participam nessa apostasia. Para os dias de hoje, serão todos aqueles que não participam da apostasia ômega. São aqueles que temem a Deus, que dão a sua vida a Deus, vivem a justiça de Cristo nas suas vidas. E então Deus diz que esse anjo deve colocar um sinal nas suas testas e assim serem selados. Todos aqueles que não tiverem este selo marcado pelo anjo devem ser mortos, não importando serem jovens, virgens, meninos e mulheres. Os que sofrerão primeiramente este castigo são aqueles que têm grande responsabilidade no professo povo de Deus. Por isso aqui é mencionado que começará este juízo pelo meu santuário, por aqueles que são mais velhos e têm mais responsabilidades. Isto é uma visão. E quando é que esta visão vai ser cumprida? Vemos que quando este anjo, que aqui é mencionado como um homem vestido de linho, passa pelo meio da cidade para assinalar ao povo de Deus, há alguém que o detém, porque o povo ainda não está pronto. João descreve esta cena de selamento no livro de Apocalipse. E por isso diz que é dada a ordem aos anjos para que retenham os 4 ventos, porque o povo ainda não estava preparado para o selamento. Mas aqui, no livro de Ezequiel, não vemos nenhum atraso. O anjo diz para matar aqueles que não foram selados. Mas em Apocalipse 7 é-nos mostrado um atraso. Anjos já estão para soltar os ventos destruidores que simbolizam a morte. E um anjo, que é o próprio Cristo, sobe e diz, esperem, porque é uma demora, porque o meu povo que devia estar selado ainda não o está. Então, quando é que se vai cumprir Ezequiel capítulo 9? Existe uma seita adventista que se chama Vara do Pastor, também conhecidos como os Davidianos, que acreditam que literalmente isto se vai cumprir e que eles, os próprios Davidianos, são os que vão matar a todos os adventistas que não aceitam as doutrinas do seu falso profeta Vítor Utef. Estas pessoas são de um fanatismo tal que acreditam que são eles mesmos que vão levar a cabo esta matança. E já no ano de 1993, na cidade de Waco, no Texas, através do líder David Koresh, juntaram muitas armas para prepararem-se para essa batalha, para essa matança. Nós sabemos o que ocorreu com esse massacre em 1993, onde houve confrontações deste grupo fanático com o FBI. Vamos então ver quando na realidade se cumpre Ezequiel 9. Vamos ao livro O Grande Conflito, na página 654, e vamos ver quando se cumpre Ezequiel 9. Quando a voz de Deus põe fim ao cativeiro de seu povo, há um terrível despertar daqueles que tudo perderam no grande conflito da vida.
Enquanto perdurou o tempo da graça, estiveram cegos pelos enganos de Satanás e desculpavam sua conduta de pecado. Os ricos se orgulhavam da sua superioridade sobre aqueles que eram menos favorecidos, mas obtiveram suas riquezas violando a lei de Deus. Negligenciaram alimentar o faminto, vestir o nu, tratar com justiça e amar a misericórdia. Procuraram exaltar-se e obter homenagem de seus semelhantes. Agora estão despojados de tudo o que os fazia grandes e se encontram desamparados e indefesos. Olham com terror para a destruição dos ídolos que antepuseram ao seu Criador. Venderam a alma em troca das riquezas e gozos terrestres e não procuraram enriquecer para com Deus. O resultado é que sua vida foi um fracasso. Seus prazeres agora se transformaram em amargura, seus tesouros em corrupção. Os ganhos de uma vida inteira foram em um momento varridos. Os ricos lastimam a destruição de suas soberbas casas, a dispersão de seu ouro e prata. Mas suas lamentações silenciam pelo temor de que eles próprios devem perecer juntamente com seus ídolos. O sinal de livramento foi posto sobre aqueles que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem. Agora sai o anjo da morte, representado na visão de Ezequiel pelos homens com as armas destruidoras, aos quais é dada a ordem: matai velhos, mancebos e virgens, e meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis, e começai pelo meu santuário. Diz o profeta: e começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Ezequiel 9, 1-6. A obra de destruição se inicia entre os que professaram ser os guardas espirituais do povo. Os falsos vigias são os primeiros a cair. Ninguém há de quem se compadecer ou a quem poupar. Homens, mulheres, donzelas e criancinhas perecem juntamente. Este sinal do livramento, ou seja, o selamento do povo de Deus, vem seguido pelo anjo da morte representado na visão de Ezequiel, pelos homens com as armas destruidoras. E aqui então se cumpre a visão. O tempo de graça terminou e já estão selados os 144.000. Passaram pela primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e agora estão na sétima praga. Os fiéis são libertos, mas além da libertação dos fiéis, sai o anjo da morte, representado na visão de Ezequiel por homens com armas destruidoras. E aqui é dada a ordem para matarem os que não estão selados da casa de Israel. E começaram pelos anciãos que estavam diante da casa, ou seja, por aqueles que deveriam ter sido guardiões do povo, mas que se tornaram falsos sentinelas. E não escapam nem crianças e nem mulheres, e todos perecerão juntos. No início da sétima praga, veio o anjo da morte para matar a todos aqueles que foram os líderes da apostasia, que ensinaram o futurismo, que ensinaram os conceitos católicos dentro do adventismo corporativo e dos falsos ministérios de sustento próprio. Estes falsos sentinelas são os que caem em primeiro lugar. E vem também o departamento da ADRA, o departamento dos jovens, o Ministério da Mulher e todos os departamentos que levaram o povo à apostasia, rejeitando a justiça de Cristo. Aqui também se incluem todos aqueles que dizem que Cristo foi gerado, que o Espírito Santo não é uma pessoa divina, de que procede do Filho. Todos aqueles falsos ministérios que prendem o povo de Deus na falsa segurança dentro da apóstata e vil corporação adventista. Nenhum deles vai escapar, pois enganam o povo. E o que é o que os espera? Espera-os, infelizmente, o anjo da morte. O anjo da morte não terá piedade de nenhum deles, se até o encerramento do tempo da graça não houver arrependimento e nenhuma mudança de vida.
E como diz o texto, até mesmo crianças e jovens se perderão. E porquê? Porque sabemos que, apesar de Cristo ter dito: deixai vir as crianças a mim, porque delas é o reino dos céus, também sabemos que existem crianças e jovens com espírito maldoso que desencaminham outros a se perderem. Lembremos daqueles meninos que fizeram com o profeta Eliseu. O que é que lhes aconteceu? Vieram 2 ursas e despedaçaram a 42 meninos. Por isso, também no fim da graça, existirão muitos meninos que também perecerão por abrigarem no seu coração a maldade. As palavras anjo da morte levam-nos também ao Egito, quando aqueles que tinham a marca do sangue do cordeiro nas ombreiras das portas, e este anjo, quando passou e via essa marca do sangue do cordeiro, não matava os primogênitos que lá se encontravam. O Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra, por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue, e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Isaías 26, 21. E esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne será consumida, estando eles de pé, e lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na sua boca. Naquele dia também acontecerá que haverá uma grande perturbação do Senhor entre eles, porque pegará cada um na mão do seu companheiro e alçar-se-á a mão de cada um contra a mão do seu companheiro. Zacarias, capítulo 14, versículos 12 e 13. Na desvairada contenda de suas próprias e violentas paixões, e pelo derramamento terrível da ira de Deus sem mistura, sucumbem os ímpios habitantes da terra, sacerdotes, governadores e povo, ricos e pobres, elevados e baixos. E serão os mortos do Senhor, naquele dia, desde uma extremidade da terra até à outra extremidade da terra, não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados. Jeremias 25, 33. Por ocasião da vinda de Cristo, os ímpios são eliminados da face de toda a terra, consumidos pelo Espírito de sua boca e destruídos pelo resplendor de sua glória. Então, quando é que se aplica Ezequiel capítulo 9? Termina o tempo da graça, começam a cair as 7 últimas pragas, que são um castigo para os adoradores da besta, e quando é dito está consumado, o povo de Deus é liberto, e então entra o anjo da morte para destruir a todos os falsos sentinelas, todos os que souberam a verdade, mas não a praticaram nem a transmitiram a outros. Meus irmãos, desejo que fique bem claro quando este acontecimento vai ser cumprido. O livro de Ezequiel não nos fala de um tempo de demora no selamento, mas no livro de Apocalipse, o apóstolo João fala de um tempo de demora, em que são detidos os 4 ventos, porque o povo de Deus ainda não estava selado. Por outras palavras, o plano ideal de Deus é Ezequiel capítulo 9, que poderíamos colocar como o plano A. O plano B é Apocalipse capítulo 7. Este é o plano B de Deus. E vamos comprovar isto com o Espírito de Profecia. A vontade de Deus. Vamos ao livro Maranata, página 245. O tempo do selamento é muito curto e logo passará. O que é que pensavam então os pioneiros adventistas? Que o tempo do selamento, onde Deus ia colocar o seu caráter, a sua justiça, seria um grupo de adventistas do 7º dia. E esse tempo era muito curto e muito em breve terminaria. Agora, enquanto os 4 anjos estão contendo os ventos, é o tempo de fazer firme a nossa vocação e eleição. Vamos ler outra passagem de Espírito de Profecia, mas agora no livro Primeiros Escritos e na página 38. Perguntei ao meu anjo assistente o sentido do que eu ouvia e que iriam fazer os 4 anjos. Ele me disse que era Deus quem restringia os poderes e incumbira os seus anjos de tudo quanto se relacionava com a terra, que os 4 anjos
tinham poder da parte de Deus para reter os 4 ventos e que estavam já prestes a soltá-los. Quando é que estes anjos estavam prestes a soltar os 4 ventos? A irmã White disse que tinha perguntado ao seu anjo assistente, e isto foi em 1850. E vejam que já por volta desta altura os ventos estavam prestes para serem soltos. Isto significa que naquela altura se estava a ponto de ocorrer o selamento. Continuemos a ler o resto do texto. Mas, enquanto se lhes afrouxavam as mãos e os 4 ventos estavam para soprar, os olhos misericordiosos de Jesus contemplaram os remanescentes que não estavam selados e, erguendo as mãos ao Pai, alegou que havia derramado seu sangue por eles. Então, outro anjo recebeu ordem para voar velozmente aos outros 4 e mandar-lhes reter os ventos até que os servos de Deus fossem selados na fronte com o selo do Deus vivo. Graças ao nosso Salvador pela sua imensa misericórdia para com o seu povo remanescente. Se não fosse a sua misericórdia, nós já não estaríamos aqui. Esta visão foi dada por volta de 1850. Era plano de Deus, nessa altura, desatar os 4 ventos. Era o plano de Deus que nessa altura se cumprisse a visão dada a Ezequiel, que o seu povo estivesse selado e que a sua igreja já estivesse desfrutando da vida eterna em Cristo Jesus. Esse era o plano de Deus. Mas, na sua misericórdia, olha para o povo remanescente e este povo não tinha nele a justiça de Cristo, que envolve ter o caráter de Cristo em sua mente. Por isso o povo de Deus naquela altura não foi selado. Por isso Cristo disse para o seu Pai: Pai, este povo pelo qual morri não está selado. E então outro anjo sai e diz aos 4 anjos: detenham os ventos, porque vai se atrasar o selamento. E assim se atrasou o selamento, porque o povo de Deus nesta terra tem sido sacudido por ventos de doutrina. Meus irmãos, os ventos de doutrina, ou seja, as falsas doutrinas, impediram o selamento final dos 144 mil. Os pioneiros adventistas acreditavam que eles e a sua mensagem iriam dar o alto clamor. A obra final estaria consumada. Este subtítulo é tirado de uma passagem do Espírito de Profecia que se encontra no livro O Grande Conflito. E vamos ler todo o seu contexto que se encontra na página 457. A história do antigo Israel é um exemplo frisante da passada experiência dos adventistas. Deus guiou o seu povo no movimento adventista, assim como guiara os filhos de Israel ao saírem do Egito. No grande desapontamento, fora provada a sua fé, como o foi a dos hebreus no Mar Vermelho. Houvessem ainda confiado na mão guiadora que com eles tivera em sua experiência anterior, e teriam visto a salvação de Deus. Se todos os que trabalharam unidos na obra em 1844 tivessem recebido a mensagem do terceiro anjo, proclamando-a no poder do Espírito Santo, o Senhor teria poderosamente operado por seus esforços. Caudais de luz ter-se-iam derramado sobre o mundo. Haveria anos que os habitantes da terra teriam sido avisados. A obra final estaria consumada e Cristo teria vindo para a redenção de seu povo. Damos-nos conta, irmãos, de que se o povo adventista tivesse trabalhado com a mesma unidade que houve em 1844 e tivesse recebido a mensagem do terceiro anjo, e hoje a maioria dos adventistas não falam desta mensagem do terceiro anjo, pois têm medo de falar contra a besta e contra a sua imagem, de falar sobre a correta justificação pela fé. Já nessa altura, pouco depois de 1844, tal como nos diz aqui o texto, a obra final estaria consumada e Cristo teria vindo para a redenção do seu povo. E qual é esta obra final? É o selamento do povo de Deus e, de imediato, a volta de Cristo. Esta passagem encontra-se no livro O Grande Conflito, mas a primeira vez que a irmã White escreveu esta passagem foi num livro intitulado em inglês Spiritual Gift, que traduzido para português é Dons Espirituais. E foi no volume 4 que ela escreveu isto. E este livro foi escrito 40 anos depois de 1844. E nessa altura,
A mensageira do Senhor já comparava o povo adventista com Israel, que saiu do Egito. O povo de Israel, naquela altura, levou 40 anos para entrar na Terra Prometida. Não era a vontade de Deus que isso acontecesse. Era a vontade de Deus que o seu povo, ao sair do Egito, entrasse de seguida na Terra Prometida. Mas, infelizmente, eles entraram em divisões dentro deles, principalmente a multidão mista. Essa multidão mista foi um grande obstáculo. Eles queriam voltar novamente para o Egito. Por isso quiseram fazer um bezerro de ouro e voltar aos costumes dos egípcios. Quiseram rejeitar o dom de profecia dado a Moisés e rejeitaram-no como profeta. E hoje se passa o mesmo com o professo povo adventista. Rejeitam a autoridade do espírito de profecia. Introduzem dentro do arraial músicas egípcias, formas de adoração pagãs, doutrinas babilónicas, etc. Todos estes e outros enganos após a época de 1844 em diante, e principalmente nestes últimos tempos, o diabo tem-se levantado para impedir o selamento do povo de Deus. Não pode haver selamento com disparidade de doutrina. Por isso é dito neste texto que, se todos os que trabalharam unidos na obra em 1844 tivessem recebido a mensagem do terceiro anjo, proclamando-a no poder do Espírito Santo, e aqui já se está a referir a uma chuva serôdia. Vamos a outra passagem neste mesmo livro, O Grande Conflito, mas agora na página 458. Não foi a vontade de Deus que os filhos de Israel vagueassem durante 40 anos no deserto. Desejava ele levar-os diretamente à terra de Canaã e ali os estabelecer como um povo santo feliz. Mas não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Hebreus 3:19. Por sua reincidência e apostasia, pereceram os impenitentes no deserto. Sabemos que daqueles que saíram do Egito, somente Josué e Caleb entraram na Terra Prometida. Os que tinham saído do Egito eram cerca de 1 milhão de pessoas, mas somente 2 deles entraram em Canaã. Essa não era a vontade de Deus, mas devido à apostasia do povo, só Josué e Caleb daquela geração puderam entrar. E agora vejam bem o que diz o texto. E levantaram-se outros para entrarem na Terra Prometida. Agora vejam o paralelismo que teve o povo de Israel de então com o Israel moderno, ou seja, o povo adventista do sétimo dia. Semelhantemente, não era a vontade de Deus que a vinda de Cristo fosse tão demorada e que seu povo permanecesse tantos anos neste mundo de pecado e tristeza. A incredulidade, porém, os separou de Deus. Como se recusassem a fazer a obra que lhes havia designado, outros se levantaram para proclamar a mensagem. Usando de misericórdia para com o mundo, Jesus retarda a sua vinda para que pecadores possam ter a oportunidade de ouvir a advertência e encontrar nele refúgio antes que a ira de Deus seja derramada. Quantas gerações de adventistas já passaram, meus irmãos? Se calcularmos uma geração correspondente a 40 anos, então estaremos na 4ª ou 5ª geração de adventistas. Isto significa que geração após geração do nosso povo se tem mantido em apostasia. Isto não significa que não exista uma minoria que sempre se manteve fiel, mas a esmagadora maioria se tem mantido em rebelião. E é só pela misericórdia de Deus que os ventos da destruição ainda não foram soltos. Se como povo tivéssemos sido fiéis ao Senhor, tivéssemos vivido a mensagem dos 3 anjos, tivéssemos vivido a mensagem da verdadeira justificação pela fé, o alto clamor já teria ocorrido e Cristo já teria vindo. O diabo tem-se infiltrado no povo de Deus para que este, até este momento, não tivesse sido selado. Em 1844, o povo de Deus foi convidado a sair das igrejas que compunham Babilónia. E esse foi um pequeno povo. A primeira e a segunda mensagem foram fortemente pregadas até 1844. A partir de 1844, juntou-se também a mensagem do terceiro anjo.
E a partir daqui deveria haver o selamento dos 144.000 e os ventos serem desatados. A vontade de Deus era que, logo após o desapontamento, o povo de Deus fosse selado e Cristo viesse logo em breve. Mas este selamento tem sido atrasado até aos dias de hoje, o selamento dos 144.000. Os pioneiros adventistas contavam-se como fazendo parte dos 144.000. Mas o que é que aconteceu para que isso não ocorresse? Selamento atrasado, incredulidade e apostasia. Em 1897, a serva do Senhor escreveu o seguinte: O Senhor Deus é um Deus zeloso. No entanto, Ele suporta longamente os pecados e a transgressão de seu povo nesta geração. Se o povo de Deus tivesse andado em seu conselho, a obra de Deus teria avançado. As mensagens da verdade teriam sido levadas a todos os povos que habitam na face de toda a terra. Se o povo de Deus tivesse crido nele e sido cumpridor da sua palavra, se tivesse guardado os seus mandamentos, o anjo não teria vindo voando pelo céu com a mensagem para os 4 anjos que deveriam soltar os ventos para que soprassem sobre a terra, dizendo: Detenham os 4 ventos para que não soprem sobre a terra, até que eu tenha selado os servos de Deus nas suas frontes. Vejam, meus irmãos, que se o povo de Deus tivesse avançado com a pregação da mensagem para essa geração, não teria vindo um anjo para deter os 4 ventos. Mas, como povo, e quais são os 3 adjetivos que ela aqui usa para esse povo? Mas o povo é desobediente, ingrato e profano, como o antigo Israel. O tempo é prolongado para que todos possam ouvir a última mensagem de misericórdia proclamada em alta voz. Deus prolonga o tempo para que todos possam ouvir a mensagem e ocupar o lugar daqueles que foram desobedientes e ingratos. A obra do Senhor tem sido impedida, o tempo de selamento atrasado. E vejam que Irmão White já dizia isto em 1897. Já por volta de 1850, eles esperavam que o selamento fosse efetuado e Jesus viesse logo. Muitos não ouviram a verdade, mas o Senhor dar-lhes-á uma oportunidade de ouvir e converter-se, e a grande obra de Deus irá avante. Meus amados, já não deveríamos estar aqui nesta terra, mas já deveríamos estar no céu desfrutando da vida eterna. Mas infelizmente o selamento tem sido atrasado, porque o povo adventista do 7º dia deixou de pregar a mensagem do 3º anjo, a justiça de Cristo, a última advertência para este mundo impenitente. E por isso Cristo disse aos anjos para que retessem os ventos. Então Deus tem dado a responsabilidade desta mensagem para outros. Mas de uma coisa sabemos, é que irá haver 144.000 selados. Apesar de não ter acontecido no tempo dos pioneiros, este tempo do selamento irá ocorrer, quer nós queiramos, quer não. O plano A não funcionou e por isso nós estamos aqui. E então vem o plano B. Isto o Espírito de Profecia nos faz menção. Mas com a incredulidade não pode haver selamento. O diabo tem colocado muitos ventos de doutrina do adventismo, não apenas na corporação adventista, mas também na maioria dos ministérios do sustento próprio. E isto tem atrasado a obra do selamento. Todos aqueles que ensinam profecias com um método de interpretação futurista, aqueles que dizem que o Espírito Santo é o Espírito de Cristo, os que negam a divindade de Cristo, os que marcam datas para a vinda de Cristo, marcam datas para a lei dominical, os que se tornaram judaizantes com a celebração das festas judaicas, o ecumenismo que tem levado o adventismo nominal de volta para as igrejas caídas, a maçonaria nos clubes de desbravadores, a música infernal nos púlpitos corporativos e por aí continuaríamos a falar de outras doutrinas e demónios que se têm introduzido dentro do povo adventista. Tudo isto, meus irmãos, tem atrasado o selamento do povo de Deus. Temos de andar a apagar os fogos destas heresias para que as almas sinceras não sejam enganadas por estes falsos mestres que cada vez mais se levantam, passando-se
por verdade presente, mas não são mais do que mestres do engano presente. Alguns grupos dissidentes de adventistas, por exemplo, os do movimento de reforma, pegam em passagens do Espírito de Profecia para dizerem que a irmã White e os pioneiros se incluíam dentro dos 144 mil. Mas, infelizmente, estes grupos dissidentes, que apesar de algumas pessoas que lá se encontram serem pessoas sinceras, não entendem o contexto em que os pioneiros se incluíram dentro dos 144 mil. Não entendem que havia um contexto nessa altura, que era o plano A. Mas, infelizmente, esse plano A, como já vimos, devido à incredulidade, não se concretizou. E agora estamos no plano B. Por isso, os pioneiros adventistas não fazem mais parte dos 144 mil, mas farão parte da ressurreição especial. A quem é dada agora a oportunidade de fazer parte dos 144 mil? É a nós, meus irmãos. A irmã White fala que determinados irmãos naquela altura estavam selados. É verdade, mas não faziam parte dos 144 mil. Já tivemos 2 estudos sobre o tema dos 144 mil e explicámos estas situações. Se cada soldado de Cristo houvesse cumprido o seu dever, se cada vigia nos muros de Sião houvesse dado à trombeta um sonido certo, o mundo poderia ter ouvido a mensagem de advertência. Mas a obra está com anos de atraso. Enquanto os homens dormem, Satanás avança furtiva e decididamente. A obra de Deus tem sofrido anos de atraso. Por isso, meus irmãos, quando te enviam algum vídeo com novas mensagens através do WhatsApp ou de outra rede social, se vês logo desde o início que não estão de acordo com a lei e o testemunho, não percas tempo com aquilo que não é pão, porque são doutrinas de demónios. E tudo isto atrasa a obra de Deus. Por vezes existem irmãos que me pedem a opinião sobre determinados vídeos que são colocados na internet. E até me pedem para que eu mesmo faça um vídeo respondendo a esses falsos mestres. Mas, meus amados, nós não podemos perder tempo com aquilo que não é pão, com aqueles que já sabemos que estão pregando doutrinas de demónios. Se Jesus fosse responder a todos os seus acusadores, não teria tempo de pregar a sã doutrina e muito menos de curar os enfermos. Por isso, te aconselho a não discutirmos e a não perdermos tempo com aqueles que não estão interessados na mensagem genuína adventista. Ao longo dos anos, tenho aprendido que é perda de tempo discutirmos com esse tipo de pessoas. Não permitamos que o diabo nos distraia com mensagens sensacionalistas e que não estão fundamentadas num está escrito. De outra forma, estamos a atrasar a obra de selamento. É por causa das nossas distrações, como povo do Senhor, que a obra do selamento tem sido atrasada e Satanás tem tomado a dianteira. Se aqueles a quem já pregamos esta mensagem do Adventismo historicista ou Adventismo original continuam com as suas doutrinas de demónios, meus irmãos, é deixá-los entregues aos ídolos. Não descuidemos a nossa preparação individual e utilizemos também os nossos talentos para com aqueles que estão dispostos a aceitar esta mensagem genuína. Vejamos esta passagem que nos mostra o que impediu também o selamento no tempo dos pioneiros. Houvessem os adventistas, depois da grande secessão de 1844, ficado firmes na fé e seguido avante em união no caminho aberto pela providência de Deus, recebendo a mensagem do terceiro anjo e proclamando ao mundo, no poder do Espírito Santo, haveriam visto a salvação de Deus. O Senhor haveria cooperado poderosamente com seus esforços, a obra se haveria completado e Cristo haveria vindo antes disto para receber o seu povo, para lhes dar o galardão. No período de dúvidas e incerteza que se seguiu ao desapontamento, porém, muitos dos crentes no Advento abandonaram a fé. Penetraram dissensões e divisões. A maioria opôs-se pela voz e pela pena aos poucos que, seguindo na providência de Deus, receberam a reforma do sábado e começaram a proclamar a mensagem do terceiro anjo.
Muitos que deviam haver consagrado tempo e talentos ao único objetivo de fazer soar ao mundo a advertência, achavam-se absorvidos em oposição à verdade do sábado e, por sua vez, o trabalho dos que os defendiam era necessariamente empregado em responder a esses adversários na defesa da verdade. Assim era a obra prejudicada e o mundo deixado em trevas. Houvesse todo o corpo de adventistas se unido em torno dos mandamentos de Deus e da fé de Jesus, quão vastamente diversa haveria sido nossa história. Vejam, meus irmãos, que já neste tempo o povo adventista tinha desviado o seu tempo e talentos da obra que deviam estar fazendo, e assim vieram as dissensões e divisões. E infelizmente o mundo foi deixado em trevas e Jesus não veio nessa altura. Nessa altura houve alguns que continuaram a marcar datas para a vinda de Cristo, e isso provocou divisões entre eles. E o diabo não está tentando fazer o mesmo hoje entre o povo adventista, tentando colocar datas para a vinda de Cristo, tentando colocar datas para a lei dominical, entre outras heresias? Em 1888, Deus enviou a mensagem da justificação pela fé, mas a grande maioria do povo a rejeitou. E hoje acontece o mesmo. E vamos nós, meus irmãos, perder tempo com estas pessoas que são usadas por Satanás para nos desviarmos da nossa missão? Este texto também nos fala que os pioneiros adventistas perderam imenso tempo em debates sobre o sábado. Não quer dizer que nós não devemos falar sobre o sábado. Sim, devemos falar sobre o quarto mandamento. Mas não vale a pena entrarmos em debates com aqueles que teimam e continuam a querer pisotear a lei de Deus, com aqueles que continuam a negar a divindade de Cristo, que continuam a negar a pessoa do Espírito Santo, aqueles que continuam a rejeitar a mensagem de 1888, que é a verdadeira justificação pela fé, com aqueles que continuam a querer permanecer dentro das igrejas babilónicas. E aqui incluímos também a instituição adventista atual, que também se prostituiu com o vinho de Babilónia. Não percamos tempo, meus irmãos, com aqueles que já lhes falámos 1, 2, 3 vezes e continuam a persistir nos mesmos erros. Aqui também podemos incluir os do movimento de reforma, os da vara do pastor ou davidianos, os futuristas, seguidores de Samuel Ramos, o Gambetta, David Gates e outros mestres do engano. Se o Espírito Santo não os consegue mover dessas doutrinas demoníacas, não são as nossas palavras e debates, por mais persuasivos que sejam, que os moverão desses erros satânicos. Procuremos aqueles que são sinceros, mas que ainda desconhecem a mensagem original adventista. Procuremos aqueles que querem, na verdade, serem selados e viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Temos aqui este diagrama que nos mostra o povo de Deus depois de 1844. Se o povo de Deus tivesse cumprido com a vontade de Deus no tempo dos pioneiros, teriam visto o início e o fim do selamento, a chuva serôdia, o alto clamor e teriam sido levados para o céu. Os 144.000 clamaram aleluia quando reconheceram os amigos que deles tinham sido separados pela morte e no mesmo instante fomos transformados e arrebatados juntamente com eles para encontrar o Senhor nos ares. Esta foi a primeira visão da irmã White sobre os 144.000. Deus nos mostrou aqui o plano A e por isso Deus disse que os 144.000 poderiam ser eles mesmos que estavam vivos naquela altura. Por isso, ela fala que estes 144.000 reconhecem os amigos que tinham morrido naquela geração. Mas sabemos que os 144.000 não passarão pela morte. E estes 144.000, aqui neste texto, reconhecem os seus amigos que morreram na mensagem do terceiro anjo, quando eles ressuscitam na ressurreição especial. O plano A era que a boa parte dos pioneiros fizessem parte dos 144.000. Mas isso não veio a acontecer. E quando é que se irá efetuar o selamento? Vejamos mais este outro gráfico. O selamento que deveria ter acontecido logo após 1844 foi transferido para a lei dominical e até ao final do tempo da graça. E nós estamos à beira da lei dominical, por isso temos uma grande oportunidade de podermos fazer parte dos 144.000.
Vamos ler Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 266. Em especial, na obra final da Igreja, no tempo do selamento dos 144.000, que hão de permanecer irrepreensíveis diante do trono de Deus. E existe então um tempo para o selamento dos 144.000, meus irmãos? Sim. E como diz o texto, será na obra final da Igreja. Por isso, quando vamos ao Espírito de Profecia, ele nos mostra a verdade. Na Review on the Herald de 3 de outubro de 1904, a Mensageira do Senhor tem um artigo específico sobre a obra final. E no terceiro parágrafo ela nos diz o seguinte: as profecias no capítulo 18 de Apocalipse logo serão cumpridas. Durante a proclamação da mensagem do terceiro anjo, outro anjo deve descer do céu, tendo grande poder, e a terra deve ser iluminada com a sua glória. Então, quando é que se vai efetuar o selamento dos 144.000? Quando for proclamada a mensagem deste outro anjo de Apocalipse 18. Então vem a lei dominical, o alto clamor, e a partir do alto clamor em diante se iniciou o selamento, que já poderia ter ocorrido logo depois de 1844. Por isso o selamento foi atrasado. E este é o significado das palavras de Jesus ao dizer aos 4 anjos para susterem os ventos. Apesar do selamento ter um atraso significativo, isso não significa que esse acontecimento não vai ocorrer em breve. Apenas ocorreu um atraso. Chegou o momento em que devemos esperar que o Senhor faça grandes coisas por nós. Os nossos esforços não devem esmorecer ou enfraquecer. Devemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Antes que a obra seja encerrada e o selamento do povo de Deus termine, teremos o derramamento do Espírito de Deus. Anjos do céu estarão no meio de nós. Quero que vocês e toda a vossa família participem nesta obra de encerramento. O presente é o tempo de preparação para o céu, quando cada um de nós deve andar em plena obediência a todos os mandamentos de Deus. Mais uma vez, aqui vemos que o selamento se efetuará precisamente antes que seja encerrada a obra de Deus nesta terra, e esse selamento vem acompanhado pelo derramamento do Espírito Santo. No livro O Grande Conflito também podemos ler o seguinte na página 614. Quando se encerrar a mensagem do terceiro anjo, a misericórdia não mais pleiteará em favor dos culpados habitantes da terra. O povo de Deus terá cumprido a sua obra. Recebeu a chuva seródia, o refrigério pela presença do Senhor e acha-se preparado para a hora probante que diante dele está. No céu, anjos apressam-se de um lado para o outro. O anjo que volta da terra anuncia que a sua obra está feita. O mundo foi submetido à prova final e todos os que se mostraram fiéis aos preceitos divinos receberam o selo do Deus vivo. Mais uma vez, vemos que o selamento do povo de Deus está ligado com o derramamento da chuva seródia e é quando o mundo é submetido à prova final. E qual é esta prova final? É a lei dominical. Aquele atraso que houve para o selamento é cumprido. Cessa então Jesus de interceder no santuário celestial. Levanta as mãos e com grande voz diz: está feito. E toda a hoste angélica depõe suas coroas, ao fazer ele o solene aviso. Quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Apocalipse 22:11. Todos os casos foram decididos para vida ou para morte. Cristo fez expiação por seu povo e apagou os seus pecados. E o que é que diz agora aqui, meus irmãos? O número dos seus súbditos completou-se. Entre a chuva seródia e o fim do tempo de graça é completado o número dos 144.000, que já devia ter sido completado logo após o desapontamento de 1844. Mas agora é completado com atraso. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu
estão prestes a ser entregues aos herdeiros da salvação e Jesus deve reinar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, meus irmãos, mais uma vez neste diagrama, do lado esquerdo temos o plano A, que deveria ter sido cumprido logo após o desapontamento de 1844. Mas houve um atraso. E este atraso foi devido aos adventistas que não se mantiveram firmes, nem intelectual nem espiritualmente, pois qualquer vento de doutrina os movia. Mas existe um remanescente que, desde a lei dominical até ao final do tempo de graça, completará o selamento dos 144 mil. Meus amados, como povo de Deus permitimos este atraso e o diabo se tem adiantado. Mas esperamos, com a ajuda de Deus, que de hoje em diante nós possamos adiantar-nos na obra do Senhor. Pregamos a verdade e àqueles que quiserem escutar, eles virão. Os que quiserem sair do ecumenismo virão. Os que desejam abandonar os ventos da doutrina virão. Mas os que desejam continuar com as doutrinas do demónio, que já temos falado e admoestado, é deixá-los, pois eles são um obstáculo para que se complete o número dos selados. Quando Cristo vir um grupo de pessoas firmes na mensagem do terceiro anjo, isso trará a chuva seródia, trará o desenlace da lei dominical, da imagem da besta, porque existirá um povo preparado para a enfrentar. Por isso peço, meus irmãos, que com todos estes ventos da doutrina que existem, não percamos tempo em querer convencer essas pessoas que persistem em seguir essas falsas doutrinas. Porque essas pessoas são colocadas pelo diabo para atrasarem a obra que permite que os eventos finais se concretizem e venha o tempo do selamento. Até podemos dizer que, mas eu amo os meus familiares, eu amo os meus amigos. Mas, meus queridos irmãos, se tu semana após semana lhes tens falado e continuam sem aceitar a mensagem genuína, Deus está a dizer-nos que Ele tem outros, pois de outra forma tu corres o perigo de continuares a debateres com eles e também voltares atrás na tua fé. Deus quer que avancemos e que não estejamos sempre a protelar por amigos e familiares que continuam rejeitando vez após vez a mensagem dos três anjos. Que Deus nos abençoe com esta pequena reflexão que estudamos sobre o selamento de Deus, que na verdade é um selamento tanto intelectual como espiritual, onde os selados são inamovíveis. Era a vontade de Deus que este selamento já tivesse sido feito com o primeiro grupo de adventistas do sétimo dia nos meados do século XIX. Mas agora nós temos a oportunidade de fazer parte desse grupo dos 144 mil. Por isso, não permitamos que a mensagem do terceiro anjo seja colocada de lado. Se ouvimos vozes que por aí dizem que já se cansaram de pregar contra a besta, se ouvimos vozes que dizem que agora devemos estar todos unidos, independentemente do que queremos, meu irmão, o que perseverar até ao fim, esse será salvo. Que Deus abençoe a todos os sinceros que o adoram em espírito e em verdade.